Boa noite, que as bênçãos de Jesus derrame em favor de todos o amparo, a proteção e assistência que todos nós desejamos nesses dias difíceis que estamos vivendo. Nós estamos aqui mais uma vez no Centro Espírita Joana d'Arc, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, para a realização de mais uma live, além do título, que é Evolução e Aprimoramento. E quando Emmanuel se referiu à evolução, ele pensou muito na evolução intelectual, na evolução tecnológica, enfim, o lado científico, o aprimoramento moral, o aprimoramento dos sentimentos. É o capítulo 6 da obra Livro da Esperança que vamos estudar a partir desse momento. A primeira epígrafe é o seguinte, do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é um versículo do Evangelho de João, que faz referência àquele encontro de Jesus com Nicodemos, lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás. Nessa oportunidade, o mestre deu uma lição respondendo a Nicodemos a respeito da reencarnação. Lembremos os principais fatos que envolvem esse encontro. O Evangelho nos diz que Nicodemos procurou Jesus à noite, ou seja, em particular, não foi às claras, não foi em público. Ele era fariseu do Sinédrio, fazia parte do Sinédrio. Era um homem, segundo Humberto de Campos nos fala no livro Boa Nova, um homem de bons sentimentos e de grande inteligência. Então ele, naquele momento em que os ensinamentos de Jesus estavam aparecendo no conceito da população, sobretudo tendo um acatamento muito grande da parte dos simples, das pessoas do povo, dos sofredores, mas tinha também a aversão dos poderosos, dos doutores da lei, dos convencionalistas religiosos, que sempre existiram em todas as épocas. Ele, apesar de fariseu, era um homem de bons sentimentos. E, pensando em tudo aquilo que Jesus vinha falando para o povo, ele procurou Jesus à noite, não teve a coragem de procurá-lo durante o dia, às claras, porque certamente temia as repercussões junto aos seus companheiros de Sinédrio, né? Mas então ele procurou Jesus à noite e aproximou-se e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, essas foram as primeiras palavras de Nicodemos. Então, ele disse assim, para que eu possa conhecer o reino de Deus, o que devo fazer? Foi então quando Jesus lhe disse que importa nascer de novo, é necessário nascer de novo. Nicodemos, porém, não entendeu a resposta de Jesus. E indagou, mas como pode um homem, depois de velho, entrar no ventre da sua mãe? Jesus voltou a dizer a ele que importava nascer de novo. E ele não entendeu. Como, mestre? Como posso nascer de novo? Como se nasce de novo? Então, Jesus disse a ele, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Então, é uma coisa interessante, né? Porque Jesus até estranhou que ele, sendo mestre,
não sabia da lei dos renascimentos, né? Então, Jesus acabou, no final, dizendo para ele assim: se vos tenho falado das coisas terrenas e não me acreditais, como me acreditareis se vos falar das celestes? Ora, veja bem, o que nós podemos deduzir hoje com os conhecimentos da doutrina espírita? O que Jesus quis dizer para ele? Se vos falo das coisas corriqueiras da terra aqui, que é o nascer e o renascer, e você não está entendendo, né? Como eu posso falar, por exemplo, do mundo espiritual, como André Luiz nos fala hoje, de cidades espirituais, de mundo espiritual? Quer dizer, não havia a menor condição de Jesus falar isso naquele momento. Nicodemos se afastou. A gente sabe, pelo próprio Evangelho de João, que ele se tornou simpatizante do Evangelho, a ponto de, quando da morte de Jesus, ele, junto com José de Arimateia, providenciou o sepultamento do corpo. Ele, em algumas vezes também, no Sinédrio, ele defendeu Jesus com a sua argumentação, mas ele não entendeu a questão da reencarnação. Ele saiu e estavam com Jesus 2 discípulos, e eles conversaram com Jesus. Humberto de Campos nos fala isso no livro Boa Nova. Isso não está na Bíblia, naturalmente. E eles perguntaram: mas como? Então Jesus foi explicar para eles, assim, esmiuçar, explicar como era a coisa, a lei de causa e efeito. Ele explicou tudo para os 2 discípulos, os quais ficaram tão entusiasmados que sugeriram a Jesus: então amanhã, mestre, amanhã, durante o sermão, o senhor aborda esse tema. Jesus falou: mas, mais uma vez, não entendeis? Se um doutor, se um mestre em Israel não entendeu, como o povo poderá entender? O povo simples, naquele momento, né? Então, isso não foi, esse sermão não aconteceu, mas de qualquer forma, a lei da reencarnação ficou, através desse encontro com Nicodemos, marcado para sempre, indelevelmente, nas páginas imortais do Evangelho. Essa é uma explicação inicial da primeira epígrafe. Na segunda epígrafe, foi destacado um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. O capítulo 4 é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, foi destacado o seguinte trecho: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, aqui está claro tudo aquilo que Jesus não pôde dizer a Nicodemos naquele momento, há 2000 anos atrás, reservando para mais tarde, quando da vinda do Consolador, o Espiritismo cristão, essa explicação clara aqui: a reencarnação é a volta da alma, o espírito, em outro corpo, especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. É coisa muito simples para nós espíritas entendermos hoje. Vamos, então, iniciar a leitura da mensagem de Emmanuel, Evolução e Aprimoramento. Ele começa dizendo assim: decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Ou seja, com a permissão de Deus, que é a eterna sabedoria, Deus, com a permissão de Deus, o homem é na Terra o senhor da evolução. Então, a evolução material, a evolução intelectual, está nas mãos do homem. E ele prossegue explicando, Emmanuel: todos os elementos se lhe sujeitam à discrição. Discrição aí não é, a palavra não tem o sentido de discreto, mas tem o sentido de vontade, de arbítrio. Quer dizer, todos os elementos se sujeitam à vontade, à sua vontade. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem.
quer dizer, rende e obediência, né? A palavra vassalar tem o significado de obediência, aí, de vassalo. Esses reinos a que Emmanuel se refere aí, não é aqueles reinos estudados na biologia dos seres vivos. Ele se refere aqui aos 3 grandes grupos da natureza mesmo: o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Todos esses reinos prestam obediência ao homem. Nós somos senhores da natureza com a nossa inteligência, com a nossa capacidade, com o nosso raciocínio. E ele prossegue dando explicações. Emmanuel vai dar uma série de exemplos aqui. Montanhas ciclópicas, enormes, sofrem a carga de explosivos, dinamite, TNT, transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Então, vem-nos à mente, né, as pirâmides do Egito, né, os grandes templos do passado, as cidades prestigiosas, Roma, o Coliseu, o Circo Máximo, a Acrópole de Atenas, todas construídas com base em pedras, em recursos tirados da natureza. Mas, mesmo atualmente, continuamos usando esses recursos na nossa construção civil. São os mármores, os granitos, né, que são utilizados para as construções dos dias atuais. Então, são todos esses recursos da natureza são utilizados pelo homem, e ele os utiliza à sua vontade. Minérios, por ele, arrancados às entranhas do globo, as minas, né, de ferro, manganês, de ouro, né, suportam os fornos incandescentes, a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Então, nós temos aqui em Minas Gerais, nas regiões próximas de Belo Horizonte, nós temos um grande trabalho de mineração, a ponto de ter ocorrido aqueles 2 acidentes com mineradores aqui, no qual morreram dezenas de pessoas, né? Acidentes muito graves de mineração, em que grandes empresas fazem mineração para tirar minério que depois são transformados, suportam os fornos incandescentes da indústria, né, da preparação, para depois serem vendidos e serem utilizados na fabricação de bens de consumo, de automóveis, de aviões, né? Tudo isso é que ele está querendo dizer aqui. Rios e fontes, prossegue ele dizendo, obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito, com vistas à fertilização da gleba sedenta, do terreno árido. E aqui vem-nos à mente, né, o exemplo atual da transposição do Rio São Francisco, obra gigantesca em andamento, que visa levar água para o Nordeste árido, para beneficiar 12 milhões de pessoas, possivelmente, com essa transposição. Então, é isso que ele está dizendo, que nós podemos desviar os cursos de água para beneficiar uma lavoura, em plano menor, para fazer uma lavoura, uma hortaliça, né? Preparar uma irrigação. Então, tudo isso nós podemos fazer com a natureza, e a natureza nos obedece. Florestas atendem à derrubada, favorecendo o progresso. Como já foram devastadas as florestas do mundo, né? No Brasil, ainda tem muita floresta lá na região amazônica, mas no mundo, na Europa, as florestas primitivas praticamente não existem, né? Já foram todas derrubadas. Hoje se está fazendo plantações de florestas, reflorestamentos, para que se possa ter madeira para utilidades, né, do homem. Então, nós temos usado e abusado dos recursos da natureza.
Florestas imensas já foram derrubadas para dar lugar a lavouras, para a criação de animais, bovinos, caprinos e outros mais. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, animais maiores, obedecem às ordens, quedando-se integralmente domesticados. Então, vem-nos a imaginação aqui, os camelos, os cavalos, os bois, as vacas, são todos animais de grande porte, que são domesticados pelo homem para servi-lo. Antigamente, no transporte, hoje serve, por exemplo, para a pecuária leiteira, serve para a indústria dos laticínios, serve para serem mortos, infelizmente, ainda, para a alimentação do homem, ainda os resquícios do primitivismo de que somos ainda portadores, né? A eletricidade e o magnetismo plasmam-lhe os desejos. Então, a eletricidade e o magnetismo, sim, é que estão sendo largamente utilizados. Esta live, por exemplo, que estamos fazendo neste momento, é derivada do uso desses recursos, da eletricidade e do magnetismo, que são largamente utilizados hoje. Não poderíamos pensar atualmente numa civilização sem energia elétrica, sem o uso do magnetismo, que é usado nos mais diversos aparelhos eletrônicos, nos automóveis. Então, tudo isso nós estamos dominando, estamos utilizando e plasmando no uso desses bens os nossos desejos, muitas vezes as nossas ambições de conquistas, os nossos excessos, muitas vezes. E Emmanuel prossegue dizendo: e o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Uma pequena frase que diz tanto, né, meus irmãos? Em nos lembrando do átomo, vem-nos a recordação e a memória. Os gregos, Demócrito e Leucipo, os primeiros a falar dessa partícula que se julgava indivisível, que formava a matéria. Isso foi falado lá 300, 400 anos antes do Cristo. Mas somente no século XIX, essa teoria foi retomada por John Dalton, britânico, e, na sequência, nós tivemos a contribuição de numerosos cientistas, entre eles Thomson, Rutherford, Bohr, Einstein, Planck. Todos são esses cientistas, eu estou citando aqui, porque Emmanuel os destaca no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando ele nos fala da evolução do átomo, da questão das ondas, do uso da eletricidade em relação com a prática mediúnica. E nós chegamos ao ponto de entender que o átomo não é uma partícula indivisível. Também ele se divide em prótons, nêutrons e elétrons. E essas partículas do átomo também se subdividem em subpartículas, já se entende isso no momento. E, em consequência desse domínio, desse conhecimento que o homem passou a ter do segredo da atomística, nós tivemos muitas bênçãos para a humanidade, sim. As usinas para a geração de eletricidade, a aplicação na medicina, nos exames de tomografia, de raio-x, de PET-scan, PET-CT. Mas também, meus irmãos, os utilizamos, infelizmente, na construção das armas atômicas, que hoje são um peso terrível sobre os destinos da humanidade, e certamente é algo a ser resolvido para que nós não nos venhamos ter uma hecatombe atômica. Na sequência, Emmanuel continua dizendo:
Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa soberano. Que está dizendo assim, não é só no domínio dos recursos naturais, dos minérios, dos animais, do átomo, da eletricidade, do magnetismo, mas o homem governa soberano também em outros aspectos, em que ele vai destacar aqui também. Dizer, ele pesquisa, o homem pesquisa as reações populares e comanda a política. Então, a política hoje, né, está muito na mídia, no entendimento de todos nós, porque isso está a todo momento em nossas casas. Mas nós nos lembramos aqui de todo um cursar da história em que a política teve um processo também de desenvolvimento, a começar lá com Platão, com Aristóteles. Lembramos também de Nicolau Maquiavel, no século XVI, que escreveu também sobre esse assunto. E mais recentemente, no século XVIII, XIX, lembramos dos filósofos iluministas, John Locke, Montesquieu, Voltaire, que, através das suas obras, da sua inteligência, eles pregam o fim do regime absolutista, com o fim dos privilégios, tanto dos nobres quanto da própria igreja, e encaminham a adoção dos regimes democráticos dos dias atuais, de que nós nos orgulhamos, das democracias modernas, que apesar de ser um avanço em termos da política, ainda deixam muito a desejar, porque as democracias sem Jesus não conseguirão resolver os problemas da humanidade. Mas o homem está no comando da política. Ele investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. A ciência, que hoje é um benefício enorme para a humanidade, se nós formos analisar o nosso passado, como era antigamente, como era no tempo de Jesus, né? Como era nos tempos de nós, no meu caso de criança, e como é hoje, né? A ciência, ela é o conhecimento que explica os fenômenos, seguindo as leis, submetendo tudo ao processo da experimentação e criando leis e explicações. Em falando da ciência também, não podemos deixar de lembrar aqui os grandes problemas e os conflitos existentes entre a religião e a ciência, sobretudo a religião tradicionalista, que muitas vezes quis colocar um freio, um tapa nos cientistas, impedindo os avanços, a ponto de muitos desses terem morrido nas fogueiras inquisitoriais pela sua audácia de falar algo que era cientificamente comprovado, mas que a religião teimava em não aceitar. Felizmente, nós temos nos meios do espiritismo cristão a ideia de que o espiritismo marchará com a ciência, como diz Kardec. E se a ciência provar que o espiritismo está em erro em alguma coisa, ele se modificará nessa parte e acompanhará a ciência. Então, graças a essa fala de Kardec, essa colocação lúcida do pensamento kardeciano, nós temos certeza de que, mais à frente, nós teremos uma união, uma aliança entre a ciência e a religião para o bem da humanidade. Será um tempo em que nós esperamos que a ciência possa oferecer braço forte à religião para a construção de uma sociedade nova, uma sociedade mais feliz, livre dos problemas e das injustiças sociais que nós temos hoje. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. E aqui, falando da instrução e da educação, que também começou lá atrás, na época dos gregos, mas mais recentemente lembramos dos grandes pedagogos, Jean-Jacques Rousseau,
Johann Pestalozzi, o nobre professor de Allan Kardec, né, com o qual também Kardec aprendeu a utilizar da pedagogia para ensinar, enquanto foi professor, antes de se dedicar à doutrina espírita. Lembramos também o Justiça de Piaget, de Maria Montessori, de Paulo Freire, aqui no Brasil. São todos grandes nomes da instrução e da educação que ilustram essa fala de Emmanuel, que o homem estuda as manifestações do pensamento e cria a ciência da educação, que é transformadora, sem dúvida nenhuma, sobretudo no dia em que ela se aliar aos conceitos do Evangelho. Prossegue ele dizendo: especializa o trabalho e faz a indústria. E aqui, analisando essa pequena frase de Emmanuel, nos lembramos principalmente, em síntese, da Revolução Industrial ocorrida no século XVIII e XIX, na Inglaterra. Revolução essa que estabeleceu a transição do processo artesanal da produção de bens de consumo para a produção industrial. Antes da Revolução Industrial, um artesão único, às vezes, fazia todo o processo de um determinado bem que serviria ao homem. Ele iria na natureza, tiraria lá a natureza, ele mesmo fabricaria, ele aperfeiçoaria, ele pintaria, depois ele venderia. Com a Revolução Industrial, que o Emmanuel fala assim, especializou. Então, criou-se as linhas de montagem, as grandes fábricas, em que cada funcionário, cada empregado de indústria se ocupa, se especializa de determinada parte da produção. Isso foi importantíssimo, porque o aumento populacional da Terra, em escala gigantesca como se deu, é necessário a produção em larga escala para satisfazer as necessidades do homem. Então, essa revolução industrial que ele fala aqui foi da máxima importância. Prossegue ele dizendo: relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Ora, a economia é uma ciência que consiste na análise da produção, da distribuição e do consumo de bens e serviços. Um dos grandes expoentes dessa ciência foi Adam Smith, um filósofo e economista político britânico nascido na Escócia. Ele escreveu livros importantes sobre economia e ele é considerado o pai da economia. Então, nos dias atuais, nós vemos essa ciência nas universidades, elas são importantíssimas para gerir a economia de um país, para fazer com que o governo possa caminhar por caminhos mais corretos. Neste momento, meus irmãos, antes de prosseguir na leitura da mensagem, nós vemos que até agora Emmanuel se referiu ao progresso material, o progresso intelectual, né? O progresso da ciência, o progresso da economia, o progresso da indústria, enfim. Ele se referiu a este lado do progresso, o progresso material. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou o seguinte: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E a resposta foi a seguinte: é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, o progresso material e o progresso moral, o progresso intelectual, o progresso moral, não caminham muitas vezes juntos. Seria ótimo se caminhassem, mas não tem sido assim. Nós temos visto que um progresso intelectual muito grande e o progresso moral, no que concerne assim, ao povo, à população, às gentes, né, ainda deixando muito a desejar. Kardec, nessa pergunta, ele faz uma nota esclarecedora. Há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado.
o progresso intelectual e o progresso moral. São duas espécies de progresso. Nós falamos até agora do progresso intelectual. Um apoiando, embora apoiando simultaneamente, porque a pessoa que passa a conhecer, ele tem mais condição de discernir e de também procurar o seu progresso moral. Mas eles não marcham lado a lado. Ele prossegue o esclarecimento na sua nota. Entre os povos civilizados, o primeiro, quer dizer, o progresso intelectual, tem recebido no correr desse século todos os estímulos desejáveis. Todos os investimentos em matéria de recursos financeiros, né, hoje têm sido empregados largamente em tudo, indústria, na indústria automobilística, na astronáutica, para mandar homem à Lua, engenhos a Marte, enfim. Hoje, na produção, por exemplo, da vacina que nós esperamos que venha para o coronavírus, são milhões de investimentos nesta área. Então, nós temos grandes investimentos na área do intelecto, do progresso intelectual. Por isso, esse progresso atingiu um grau até hoje desconhecido. Olha que Kardec falava isso no século XIX. Imagine hoje, no século XXI, o quanto isso mais se acelerou ainda. Né? Mas, infelizmente, ele diz assim, muito falta para que o segundo esteja no mesmo nível. O progresso moral, né? Muito falta para que ele esteja no mesmo nível. No livro Consolador, que é um livro de Emmanuel também, na pergunta 120, no ano de 1940, foi feita uma pergunta semelhante para Emmanuel. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Ele meio que consertou a pergunta e respondeu, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental. Então, isso realmente é o que está existindo, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Então, essa dolorosa realidade que nós vivemos ainda, de tantos problemas, de tantos conflitos, de ameaças, de enfermidades, de pobreza, de miséria, muito tem a ver nesse desnível entre o progresso intelectual e o progresso moral. O grande erro, prossegue Emmanuel dizendo, o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando, quer dizer, esquecendo os valores legítimos do coração e dos caminhos da vida. Então, esse foi o grande erro nosso, que deu origem aos problemas dos dias atuais. Né? Então, no momento, em pleno século XXI, nós podemos listar 10 calamidades aqui, são tantas, mas eu listei 10 calamidades aqui para a gente pensar que em todos esses séculos de conquistas humanas no campo do material, no campo da intelectualidade apenas na conquista científica, resultou em enormes problemas e calamidades do dia de hoje, ou seja, a inteligência sem a moral. Deu origem, por exemplo, né, à contaminação ambiental. Hoje, fala-se que há mais plástico nos mares do que peixes. Deu origem também ao esgotamento de recursos naturais, porque não é uma exploração sustentável. Se retira da natureza a torto e a direito, sem preocupar em reciclagem. A deterioração das vagas de trabalho em função da automatização. Uma coisa interessante, o desenvolvimento das máquinas, das grandes máquinas, que veio para facilitar o trabalho do homem. Mas essa automatização foi tão grande no momento que muitas vezes os robôs estão roubando as vagas de emprego do homem nas indústrias. Né? Então, é um problema a resolver. Apesar do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento econômico, nós ainda caminhamos com um problema sério para a humanidade, que é o desemprego. O desemprego é uma tragédia para qualquer pai de família, né?
E nós temos isso em todos os países. No Brasil, nos dias atuais, então, com a questão da pandemia, isso é algo assustador. Um outro problema que veio também desse desenvolvimento sem moral foi o tráfico de entorpecentes, o tráfico de drogas. Os irmãos têm assistido nas televisões do Brasil, nesses últimos dias, parece que nos dias de pandemia, uma apreensão formidável de drogas de todas as espécies em grande quantidade. Então a gente fica pensando assim, se há tanta droga que está sendo apreendida, está sendo fabricada, é porque existem pessoas que estão consumindo. E por que estão consumindo drogas? Por falta de religião, por falta de amor, por falta de amparo, por falta de consolação, porque estão com problemas sérios na vida. Então, são problemas, são calamidades do século XXI que nascem desse desnível entre o progresso intelectual e o progresso moral. Temos também, em sexto lugar, a corrupção. A corrupção que esteve presente em todos os governos de todas as épocas, mas que nos dias atuais, inclusive aqui no Brasil, se torna assustador a corrupção, que tantos males faz à sociedade, porque todo o dinheiro desviado vai faltar lá na ponta, no hospital, na escola, no amparo a quem precisa. Nós temos um grande problema, e é impressionante pensar que com tanto desenvolvimento intelectual, nós temos esse problema ainda, que é o racismo. É uma calamidade do século XXI. Vimos há poucos dias, nos Estados Unidos, todo o problema que ocorreu lá em função da morte daquele nosso irmão negro, daquela forma que o mundo inteiro assistiu. Então, aquilo é uma tragédia que deu origem a toda aquela revolta da população, porque há grandes populações negras nos Estados Unidos. Então, é incrível que, em pleno século XXI, nós tenhamos uma calamidade de racismo ainda. Racismo esse que também existe no Brasil, sem dúvida nenhuma. Oitavo, aqui eu destaquei as desigualdades sociais originando a fome. Então, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, em outros lugares até mais do que aqui. O Brasil é um país que ainda produz enorme quantidade de alimentos, mas há muitos lugares no mundo, meus irmãos, que as pessoas estão morrendo de fome. Enquanto em outros países, muitos estão morrendo de excesso de alimentação. Então, são calamidades que o progresso intelectual gerou em função dos desníveis com o progresso moral. Nós podemos citar aqui também outra calamidade, que é a indústria das armas de guerra. Hoje, grandes nações têm um faturamento altíssimo em cima da fabricação de armas de guerra. Inclusive no Brasil tem. Então, são calamidades. Em décimo lugar aqui, eu coloquei uma calamidade enorme, que é a ameaça de uma hecatombe nuclear. A descoberta da tecnologia do átomo deu origem à fabricação de armas atômicas que, se hoje fossem utilizadas, determinaria o fim da civilização, determinaria o fim do planeta. Então, é uma calamidade do século XXI. Por que isso? O intelectualismo sem a moral, sem o amor no coração. Emmanuel, se referindo a isso no livro Sentinelas de Luz, numa mensagem que ele intitulou Nas Convulsões do Século XX, ele nos fala assim: a inteligência bestial combaterá ainda a sabedoria divina por longo tempo. A inteligência bestial, eu chamo de inteligência bestial, essa inteligência do homem com tantos recursos, mas muitas vezes construída em cima de armas atômicas. Dizer, não somos, pois, estranhos à tormenta de lágrimas que cobrirá a fronte dos continentes em dolorosos quadros apocalípticos. Isso foi dito em 1990, 30 anos atrás. De lá para cá,
não faltou quadro apocalíptico no mundo, né? Terremotos, guerras do Iraque, guerras na Síria, enfim. Agora nós estamos vendo o quadro apocalíptico do coronavírus. Então, nós temos que refletir, repensar o que estamos fazendo da nossa inteligência. Emmanuel vai continuar a mensagem, então, do livro da Esperança. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias dos seres inferiores do orbe a que transitoriamente nos ajustamos. Conseguimos, claramente, né? Alterar e manobrar a nossa vontade. E do qual nos é possível catalogar, quer dizer, relacionar os impérios da luz infinita quantos no universo. Quer dizer, ardente, cheio de vida no universo. Então, nós, aqui nesse pequeno planeta, do qual nos fizemos senhores celestiais, não nos falta olhar o céu e ver as maravilhas de Deus. Né? Porque o universo é infinito. Milhões e milhões de sóis, de astros, de galáxias, de luz e de cores. Né? Quer dizer, diante disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, pela misericórdia divina, nas lides educativos, nos trabalhos educativos que nos são necessários, o aprimoramento moral corre por nossa conta. Ou seja, muita liberdade nos foi dada, mas a responsabilidade é nossa pelos desmandos e pelos erros e pelas calamidades que temos fabricado. Né? O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. E quando nós estamos na escola, o professor nos ensina, mas nós temos que depois colocar em prática lá fora o conhecimento. Em termos de progresso e aprimoramento moral na Terra, o professor da Terra é Jesus. E nós estamos esquecendo dos seus ensinamentos. Só quando nós nos voltarmos para o Mestre de Nazaré, para o amor das suas palavras de luz, para os seus ensinamentos, é que, sem dúvida nenhuma, nós conseguiremos modificar a trajetória pela qual se tem se encaminhado o progresso da Terra, desviando-o para a transformação, para a regeneração de um mundo novo que tantos nós desejamos. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. Nós, espíritos, temos essa convicção e essa certeza. No entanto, é disposição da lei divina, que cada consciência responda pelo próprio destino. Livre-arbítrio. Não vamos nos aprofundar no tema livre-arbítrio, porque ele é um tema da próxima live, da próxima semana. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Nós somos responsáveis, somos artífices do próprio destino, não só do nosso destino pessoal, mas também do destino da Terra. Então, está em nossas mãos a oportunidade única no momento, importantíssima, de trabalhar para um mundo melhor. Por mais alta que seja a cota de trabalho corretivo que traga dos compromissos assumidos em outras encarnações, aí está falando para nós, né? Por mais alta seja a cota de trabalho, de dificuldade que nós trazemos, oriunda dos erros cometidos em outras reencarnações, né? Possuímos determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos. O tempo é igual para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, né? Então, o tempo é igual. Nós podemos fazer dele o melhor. E com o tempo de que dispões, basta usar sabiamente a vontade é a alavanca que nós temos para transformar a nossa vida, né? E nós temos essa alavanca que Deus nos deu, que tantas vezes manejamos para agravar nossas dores. Quantas vezes, ao longo dos séculos, usamos a vontade no sentido negativo, manejando ela para agravar as nossas dores. Né? Nós podemos agora usar ela a fim de nos consagrarmos ao serviço do bem e ao estudo iluminativo. Eis o momento
Eis a oportunidade maravilhosa que todos nós espíritas temos, a de nos consagrarmos ao serviço do bem e o estudo iluminativo. Que não sejamos espíritas de fachada, apenas de nome, que acha bonita a doutrina, que gosta de ler os livros e os romances espíritas, mas que não estamos dispostos ao trabalho, não estamos dispostos ao serviço, não estamos dispostos à prática, não estamos dispostos à transformação das nossas vidas para sermos pessoas melhores. Né? Então, ele diz que isso é possível quando quiseres, quer dizer, agora, hoje, amanhã, ou ontem, talvez, quem começou mais cedo, como quiseres, quer dizer, da forma como quiseres, não é só naquela tarefa da evangelização, na assistência, na mediunidade, no passe, na difusão doutrinária, na sopa, na campanha do quilo, quer dizer, é como quiseres, onde quiseres, ou seja, não necessariamente na casa espírita, mas seja em qualquer lugar, nós podemos fazer o bem. E quanto quiseres, quer dizer, no volume que quiser, com a dedicação que quisermos, melhorando-nos sempre. Aqui termina a mensagem de Emmanuel, finalizando as nossas reflexões dessa noite, em torno da evolução e do aprimoramento da Terra. Queremos traçar um paralelo entre as calamidades examinadas e as nobres organizações humanitárias já existentes em nosso orbe. O que eu falei das calamidades, né? Nós vamos falar um pouquinho das coisas boas, né? Porque nós não podemos nos fixar apenas no lado negativo das coisas. Algumas das maiores organizações não governamentais do mundo que prestam relevante serviço à humanidade. Eu coloquei 10 dessas organizações aqui, que são das maiores: a Unicef, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, a Fraternidade Sem Fronteiras, a Care americana, que fornece comida, abrigo, água potável, produtos de higiene a todas as populações que estejam em dificuldades no mundo. A Save the Children, da Inglaterra, que atende crianças no mundo inteiro. A ANI, né, Assistência Médica Internacional, que é de Portugal, pouco conhecida nossa. A Organização Mundial da Saúde, que está em voga no momento com o coronavírus. O Greenpeace, que atende às questões de ecologia. E, por último, uma que não é conhecida aqui, que é chamada BRAC, BRAC, é uma ONG que presta muito serviço a grande número de populações lá em Bangladesh, na Ásia. Aqui nós colocamos 10 organizações dessas que são de grande importância no mundo. Então, a gente não pode fixar apenas nas coisas negativas, temos que pensar também nas positivas. E aqui, falando nessas 10 organizações não governamentais, nós temos que pensar que organizações menores, elas existem aos milhares na Terra hoje. No mundo inteiro, que a gente não sabe quem é, mas elas estão trabalhando. Dessas mesmas que eu citei aqui, algumas não são conhecidas. A Care, a Save the Children, a BRAC, não são conhecidas, nossa, e a gente pesquisa e descobre que elas estão fazendo grandes coisas no mundo. Então, isso eu coloquei aqui para que nós nos enchamos de esperança, meus amigos. Com algumas falas de Emmanuel do livro Atenção, também no mesmo sentido de pensarmos o lado bom, de acreditarmos, de termos otimismo. Destacam-se muitos empreiteiros da guerra, tumultuando coletividades, falamos aqui. Todavia, os obreiros da paz se movimentam em todas as direções. Os obreiros da paz. Falamos das ONGs. Muitos lares se desorganizam, mas outros muitos se sustentam consolidados no equilíbrio e na educação, mantendo a segurança em fusão. Tenhamos fé no mundo melhor. Os processos de violência aumentam quase em toda parte. Ampliam-se, porém, as frentes de amor ao próximo que os extinguem. São tantas e tantas pessoas que se sacrificam, estão sofrendo, lutando por dias melhores, ajudando ao próximo. Muitos desses trabalhadores dessas organizações não governamentais foram mortos, às vezes, em países onde foram trabalhar, porque eram países em conflito, estavam ali para atender populações vitimadas pela guerra,
e muitas vezes eles foram confundidos ou abatidos mesmo, né, criminalmente, por verdadeiros terroristas. E eles mesmo assim iam para o trabalho, anotando as tribulações que se desdobram no plano físico. Não digas que o mundo está perdido. Enumera as bênçãos de Deus que enxameiam em torno de ti. Quer dizer, vamos olhar ao nosso redor. Quem está fazendo bem? Em todas as religiões, mesmo aqueles que não são religiosos, né? As instituições da sociedade, né? Que estão aí trabalhando por dias melhores. Né? E para encerrar, meus irmãos, mais uma vez eu trouxe aqui um poema, um soneto de um poeta chamado Alceu de Freitas Vamose. Na semana passada eu trouxe um soneto aqui de uma poetisa do Rio Grande do Norte. Esse é do Rio Grande do Sul, do outro extremo do país. Morreu também aos 28 anos, envolvido numa revolução em 1923, lá no Rio Grande do Sul, quando ele foi ferido em guerra. E ele, através do lápis mediúnico de Valdo Vieira, no livro Antologia dos Imortais, ele nos traça uma visão, uma antevisão desse mundo melhorado que nós estamos esperando que venha surgir, apesar das calamidades que nós falamos. Então, o próprio soneto é intitulado Antevisão. E um dia chegará, de segundo a segundo, a vitória imortal. Tiranias ultríveis dobrarão para sempre as trágicas serviços ante o reino do amor a espraiar-se fecunda. A impiedade rebel, o ódio a rir-se iracundo, a usura de Arpagão e o grado de Cambises são restos crostrais de velhas cicatrizes, temeradas lições no semblante do mundo. Não mais fome ou nudez, o arado, a escola e o malho entoarão sobre a terra as canções do trabalho, em trompas e clarins de concerto bendito. E os homens, céus além, ao trapo incontroverso, descobrirão por fim nos portais do universo a bússola de Deus no timão do infinito. Então, meus irmãos, com essa poesia nós encerramos a nossa fala desta noite, agradecendo a atenção de todos e desejando que as bênçãos do alto, as bênçãos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, possam derramar luzes no coração de todos vocês. Muito obrigado.